Alô, meus amigos do Jumper Brasil! Estamos de volta! É a segunda edição do nosso JumperCast. Os analistas do Jumper Brasil estão aqui reunidos para contar para vocês tudo o que acontece na NBA. Os playoffs estão chegando e é aquele momento que vai antecedendo aí. E os nossos analistas vão trazer para vocês tudo que eles acham que vai acontecer com dois dos grandes favoritos e, obviamente, também outros possíveis candidatos. Estão aqui comigo hoje Gustavo Freitas, Ricardo Estabolito e Matheus Carvalho, mais ou menos nessa ordem. E eu vou perguntar para eles assuntos diversos, mas antes deixa eles darem um bom dia, boa tarde para vocês. Mastou, tudo bem por aí? Oi, tudo bem? Eu estou feliz hoje porque temos o Tatum Haliburton Kiko com a gente, então eu estou muito feliz. A casa está cheia, convidados especiais, então, ilustres, com a gente aqui hoje. Entre eles, Ricardo Estabolito, tudo bem, meu amigo? Bem, Vini, pastor, Deus. Esse podcast ele é uma homenagem a Ronald Golias hoje, né? O grande profeta da Praça Nossa. Já que é dia de palpitar sobre o que vem por aí, ninguém melhor do que o profeta. Matheus, boa tarde, Matheus, tudo bem? Oi, boa tarde. E eu sou a mistura de Tatum e Haliburton, que ele falou antes. Vamos falar sobre a NBA. Boa! Ai, meu Deus. Vamos falar sobre a NBA. Temos muitas coisas para falar e eu vou começar, dentre elas, já antecipando que hoje, enquanto a gente está gravando aqui essa segunda edição, temos jogaço. Temos Boston Celtics e Denver Nuggets. Quase foi a final da última temporada, né? O Boston saiu perdendo de 3-0 para o Miami Heat na final da conferência, ainda conseguiu empatar em 3 jogos e depois perdeu a última partida. Não foi a final, então quase, mas não aconteceu. E eu não sei se vai acontecer esse ano, né? Mas de qualquer forma, hoje, para quem espera esse jogo, tá aí. É Denver Nuggets e Boston Celtics. A gente vai separar um pouquinho sobre os dois times. Eu vou começar primeiro falando do Boston Celtics, perguntando sobre o Boston Celtics para o meu companheiro Gustavo Freitas, que adora o Boston Celtics, torcedor de carteirinha, e ele ainda tem dúvidas ou não tem dúvidas, hein, Mastos? Se o Celtics é favorito ao título, o que ele achou dessa sequência de vitórias aí que foi interrompida com essa virada surpreendente do Cleveland Cavaliers e outras coisas mais. E o Celtão, Mastor? Cara, você sabe, você e eu, nós torcemos para o Fluminense. Então, a gente sabe que tudo é mais sofrido. Muito mais sofrido. Então, não tem nada ganho, nada. Muito longe disso. Muito longe. Deixa a temporada acabar. Deixa chegar quem vai chegar na final. Se o Celtics estiver lá, beleza, vamos torcer. Mas, cara, calma. Torcedor do Celtics. Tem que lembrar, né? Não vence desde 2008. E antes disso foram quantos anos? Tá? Quantos bons times a diretoria montou? Costumam dizer, né, que o Celtics teve um título apesar de Doc Rivers, né? Eu espero não dizer o mesmo sobre Joe Mazzulla, né? É um técnico que gosta muito, 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 ele é apaixonado pelo arremesso de 3 pontos. E isso, às vezes, pega um pouquinho. Beleza, o Celtics tem o melhor offensive rating, o segundo melhor de defesa, ranking defensivo, para que o inglês desnecessário. Tem o 19º ritmo da NBA, sabe? Não precisa correr desesperado, porque eles procuram o melhor arremesso. Legal. Às vezes não é bem assim, mas
na maioria das vezes. Mas eu tenho receio em relação aos playoffs. Eu tenho muito receio, porque nós vimos o que aconteceu no ano passado contra o Miami Heat. O Celtics não conseguiu imprimir o seu melhor ritmo, saiu perdendo, conseguiu ter chances de ir para as finais. Deu Eric Spoelstra. E assim, tá, tudo bem, você olha para as condições dos outros times no leste, tá todo mundo meio que capengando, né? Tá todo mundo com algum problema muito sério. Olha o Sixers, que caiu para a zona do play-in sem o Joel Embiid, e agora passou os últimos 2 jogos sem o Therese Maxey. O Knicks perdeu 2 titulares no mesmo jogo, né? O Julius Randle e o OG Anunoby. E aí agora teve o Jalen Brunson com problema no joelho. Então, toda hora tem alguma coisa com eles. O Cavs, é o Donovan Mitchell perder mais 3 jogos. E aí, enquanto isso, o Evan Mobley se machuca de novo. Então, assim, todo mundo, absolutamente todo mundo está se machucando. Todo mundo está tendo algum problema. O Bucks vencia, mas não convencia, depois passou a convencer, vencendo 6 jogos, mas vencendo quem, cara pálida? Entendeu? Tem muito isso. Tem muito disso. Então, o que eu acho é o seguinte, não tem absolutamente nada definido, mas o Celtics está entrando para os playoffs com uma... Como é que eu posso dizer? Podendo ser soberbo. Não assim, mas podendo ser soberbo, porque não tem ninguém machucado. Não tem ninguém com algum problema sério, algum problema grave. Olha o Miami Heat. Subiu de produção, sim. Mas cadê o Tyler Hero? Machucado. Olha o Orlando Magic. Beleza, tem ótimos armadores defensivos e tal. Franz Wagner, o Paulo Banchero. Mas não inspira confiança. Desculpa, Ricardo. Não inspira confiança. Então, assim, no final das contas, o Celtics pode entrar nos playoffs com um pouquinho de salto alto, o que me assusta muito. Porque todas as vezes que entrou de salto alto na temporada, palavras do Porzingis, todas as vezes que o time entrou achando que o jogo estava ganho, ou perdeu ou passou sufoco. Por exemplo, naquele jogo contra o Detroit Pistons, que o Pistons, aquele Pistons horroroso, o Pistons abriu larga vantagem e o Celtics só arremessando de 3. Doink, 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 nada. De repente, o Celtics voltou para o jogo. Por quê? Porque começou a explorar deficiências do Pistons. O que era? O Pistons era o time que mais fazia falta, era o que mais cedia lance livre. O Celtics começou a bater para dentro, começou a tomar falta, daí a pouco virou o jogo, ganhou, acabou. Mas é preocupante, sim. Tá bom, bacana, mas eu prefiro ter um pouquinho de calma, eu prefiro ter um pouquinho mais de paciência. Porque playoffs, playoffs para todo mundo. Sim, o Daniel Emiliano citou isso outro dia no comentário de uma matéria nossa. Torcedor do Celtics, foi chefão lá do Celtics Brasil durante muito tempo. É verdade, mas o Celtics tem 21,2 lances livres por jogo, que é, sei lá, 20º para lá no ranking. Vai ter quantos por jogo nos playoffs? 12? Entendeu? Então, é preocupante, porque se a bola de 3 não cair, você vai começar a tentar bater para dentro, e aí não vão ser marcadas as faltas, e aí? Vai chorar para quem? A minha pergunta é mais específica em relação a isso, então. Deixar para o Ricardo aqui, o Ricardo, é o seguinte: a gente sabe o que aconteceu ano passado, né? Foi bastante falado
esse problema das bolas de 3, né, da inconsistência, e a gente até vai falar um pouco mais disso hoje, então eu vou focar em outra coisa. A gente tem agora Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, ou seja, o time mudou muito em relação ao ano passado. Você troca o Marcus Smart pelo Jrue Holiday, você troca o Al Horford pelo Porzingis, e o Al Horford ainda está no elenco para ajudar vindo do banco. A gente tem que lembrar que o Al Horford foi muito bem ano passado. Tirando o esquema de jogo, vamos falar de peças agora. Essas peças solucionam os problemas do ano passado, na sua opinião, Ricardo? Bem, engraçado é que a gente só vai saber quando chegar lá na frente. Esse é o grande ponto, né? Porque o problema do Boston não está na temporada regular e está provado em quadra. Não é nesse momento o problema do Boston. Aliás, o problema do Boston também, eu discordo quem fala, porque chega nos playoffs, não sei o que, aquela papagaiada de sempre. Discordo, Celtics nos últimos 7 anos você faz 5 final de conferência, cara. A gente tá exigindo muito também, né? 7 anos, 5 você vai para o final de conferência, você quer o quê mais também, cara? É complicado. Eu acho que o Celtics mais prova que é difícil ser campeão, que não é fácil ser campeão, não tem fórmula pronta para ser campeão, do que propriamente que é um time que não funciona em playoffs, por exemplo. Tem zilhões de séries de playoff ganha aí nesses últimos 7 anos. Eu acho que só uma vez caiu na primeira rodada, se não me engano, nos playoffs nos últimos 7 anos. Em todos, basicamente, foi só uma vez caiu na primeira rodada. Esse é o grande problema, né, Vini? Porque, assim, pelo que a gente está vendo em quadra agora, soluciona, mas o problema não estava agora. O problema não é nessa rotação de dia após dia, enfrentando cada um adversário. A questão era uma série de 7 jogos. Quando alguém encontrar onde atacar o Celtics vai ter variação. Acho que a resposta, por enquanto, na temporada é interessante, porque eu acho que o time do Joe Mazzulla, eu não estou dizendo aqui que o Joe Mazzulla é um grande treinador, mas até porque senão eu não estaria vivo aqui, mas provavelmente me mataria online. Mas assim, eu acho que o Celtics é um time bem preparado. O Celtics é um time que entra relativamente bem preparado nos jogos. A questão, a postura nos jogos, eu acho que é outra história. Acho que assim, é um time que muda, é que entra um determinado jogador, sai outro e ele se adapta bem, ele sabe o que quer fazer, sabe seu propósito em quadra. Eu não sei se para mudar o jogo em andamento, né, como o americano diz, eu não sei se ele é um grande treinador. A gente vai descobrir ainda. No primeiro sinal não foi bom, mas era o primeiro ano dele em si como treinador, então é muito complicado. Mas o grande ponto Vini, eu não acho que a gente consiga avaliar isso agora, porque eu acho que esse Celtics vai ficar exposto realmente numa série de 7 jogos nos playoffs. A resposta é muito boa até agora. O normal do Celtics é a melhor campanha nos últimos 15 jogos, né? Você fala, o Celtics tá legal e tal, o Celtics ganhou 18 dos últimos 20 jogos. Então, assim, mesmo quando ele tá num tempo mais marasmo, assim, que a gente não tá tanto que olhando, ele emplacou aí 11 vitórias seguidas e essa é a pegada. Então, o problema não é agora e até por isso eu acho que não dá pra gente avaliar muito bem, viu, Vini? Talvez necessite um pivô mais pesado, mas certamente adoraria um pivô mais pesado no Celtics, mas a falta desse pivô mais pesado, por exemplo, a falta de um armador mais criativo, que muita gente fala, embora o Jrue Holiday seja muito mais esse tipo de jogador do que o Marcus Smart, por exemplo, eu acho que isso só vai ficar testado ou comprovado nos playoffs. Por enquanto, a gente nem consegue avaliar direito, porque o time aquele barquinho que o vento tá levando na direção certa, né, cara? Tá legal, tá numa boa. Tá cruzando pela temporada regular. Matheus, sobre essa percepção aí que o Ricardo falou, né, do Boston Celtics, o pessoal pega um pouco pesado demais de ser 5 belas campanhas em 7 anos e tudo mais. Por que você acha que existe essa diferença do Celtics para o Miami Heat, por exemplo? Porque o Miami Heat também não conquistou o título da NBA com o Jim Butler, também tem campanhas legais. Se a gente parar para pensar, sei lá se o histórico recente do Celtics não é até melhor que o do Miami, né, que teve uma varrida. Enfim, o que você acha que é essa percepção? Por que o pessoal está pegando tão pesado com o Celtics em comparação com outros times em termos de resultado?
Bom, eu acho que Boston também tem um pouco dessa questão de ser refém do próprio sucesso, sabe? Tipo, quando você compara com Miami, por exemplo, Miami é uma equipe que, desses anos, inclusive, até que chegou às finais, nas 2 temporadas eles não tiveram o mando de quadra, por exemplo, os playoffs. Na bolha eles ficaram em 5º naquela temporada regular, né? Varreram o Indiana Pacers, ok? Mas eles tinham a 5ª melhor campanha, e aí todo mundo se surpreendeu quando eles ganharam do Bucks, que antes da pausa naquela temporada talvez fosse o grande favorito ao título. E na última temporada, né? A gente falou de um Miami Heat que esteve a 3 minutos de ser eliminado pelo Chicago Bulls no play-in, né? E depois fez uma corrida para as finais da NBA. Então eu acho que Boston promete muito mais ao longo da temporada regular, e quando a coisa chega, né, acaba, você tem essas 5 finais de conferência que o Ricardo falou, e eu acho que é muito isso mesmo. Acho que a grande questão é que é muito difícil ser campeão, mas Boston só conseguiu ir a uma final, né? Perdeu 4 séries aí decisivas de finais de conferência. Então tem um pouco disso. Acho que Boston promete muito mais do que Miami, por exemplo, e outras equipes. Acho que o Bucks também tem um pouco disso. Até. Acho que o Bucks, inclusive, com bem menos sucesso do que o Celtics. O Bucks teve ótimas campanhas também. Ano passado foi a melhor campanha geral, acabou na primeira rodada. Nesse próprio ano que eu citei, a primeira final de Miami, que foi contra o Lakers, o Bucks era o melhor time para muitos da NBA. Então, tem esse lado. E dando uma pincelada no que o Mastor falou, acho que, cara, a minha grande dúvida também é um pouco dessa questão de execução ofensiva do Celtics, principalmente em momentos críticos. Acho que até surgiu uma estatística após a derrota para Cleveland, né, que eles acabou com a sequência de 11 vitórias. O Boston não é um time ruim de clutch time, muito pelo contrário, é a terceira melhor campanha da NBA em jogos que chegam ao clutch time. Mas, por exemplo, em situações muito críticas, como eu lembro até agora, um jogo de 1 ponto no último minuto, que tem 1 ponto de diferença. Boston venceu 2 de 7. É uma das 5 piores campanhas da NBA quando chega nessa situação. Então, acho que é muito disso. Acho que é tomada de decisão não só coletiva, mas também individual. Por exemplo, perde para Cleveland num jogo onde eles construíram até bons arremessos no final, porque eles cometeram muitos turnovers, mas construíram bons arremessos de 3, bolas livres, erraram todas, né? O time ficou 0 de 5 em arremessos livres nos últimos 5 minutos, então é difícil. E na última bola, o Tatum tem o Darius Garland, que é um cara muito mais baixo do que ele, que é um cara para ser atacado numa posse final para infiltrar no garrafão. Ele espera, ele hesita, por exemplo, o pick and roll que tira o Jarrett Allen da jogada, o Jarrett Allen tem o tempo de se recuperar, dobra a marcação, ele não consegue executar um passe para fora, e aí, entendeu? Ele dá um arremesso para trás, caindo para trás, igual o Kobe Bryant. Então, é difícil. Acho que é muito sobre isso mesmo. Boston promete mais e não entrega em relação vamos dizer, a Miami, que não promete e tem mais chegadas às finais, e um pouco dessa questão de execução ofensiva também que prejudica os Celtics. Tem uma coisa, Vini, até pegando só rapidinho o que o Matheus falou, o Celtics tem um dos melhores net ratings, que é o saldo entre a eficiência ofensiva e ofensiva, né, desse século. Isso quer dizer que ele vai muito pouco para jogo apertado. Então, até a nossa a testagem, não só o que eles produzem, mas a testagem deles nesse tipo de jogo é muito baixa, né? Então, é muito complicado de se avaliar. Quero dizer também que esse foi um final de jogo desastroso, né, para o Boston. Você não pediu tempo, tinha muito tempo no relógio, você podia fazer a cesta e depois ir jogar a defesa. Se errasse, podia fazer a falta e depois tentar uma bola de 3. Bom, foi um final de jogo desastroso em termos de execução mesmo para o Boston Celtics, e quero falar para vocês também que eu vou achar aqui e colocar depois um link. Está rolando hoje na internet aí um clipe do Tatum nos segundos finais das partidas dos últimos não sei quanto tempo fazendo esse fadeaway. A galera já pescou esse fadeaway do Tatum aí e já está marretando na internet. Eu vou tentar achar esse link e depois jogar aqui para vocês. Fala, Mastor. São 2 coisas rapidinhas. Primeiro, só um pouquinho sobre o que o Ricardo falou. Na temporada, o Celtics vence por uma margem de 11 pontos. É um troço maluco. É um troço maluco. Agora, a outra parte aqui é em relação ao que o Matheus falou. O que não tem tanta cobrança em cima do Heat, talvez seja porque o Spoelstra colocou o time na final com Caleb Martin, Max Strus e Gabe Vincent. Tá? Você olha para o elenco do Celtics, olha aquilo ali. Entendeu? Quantos All-Stars passaram pelo Celtics nos últimos anos?
e acabaram indo embora, como o Gordon Hayward, por exemplo. Tá? Então, assim, é mais ou menos por aí. Tem a ver, sim, com o que ele disse, que é realmente você espera mais do Celtics, etc., por conta do. São 17 títulos, etc., etc. Mas o Miami Heat chegou lá com caras que são ok no máximo, entendeu? Max Struz é titular no Cavs, beleza, mas ele é um bom defensor, é um cara ali, ok, mas não passa disso. Você vai colocar ele no Heat, o cara produz, o cara é o Spoelstra, isso é o Spoelstra fazendo. Entendeu? Por isso não tem tanta cobrança pro lado do Heat e tem mais pro Celtics também. Além de tudo, do que o Matheus disse, isso aí. Muito bem. O Boston Celtics que vai enfrentar o Denver Nuggets. Denver Nuggets é daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre ele também. Antes, eu quero lembrar que temos também um podcast do NBB, Gancho Cast, toda segunda-feira. É gravado aqui pelo Vitor Linjardi e toda a turma do Jumper Brasil, do NBB, Matheus Ornelas, o Tom, o Igor. Tá todo mundo lá falando também sobre o NBB. E vocês acompanham também aqui nos nossos canais, nos nossos agregadores. Falar também, está aqui no cantinho da tela, para quem está assistindo, né? A logo da Sportsbet.io, que é a nossa parceira patrocinadora nesse podcast. Eu quero lembrar que existe uma promoção que é muito legal da Sportsbet, que é uma turbina nas odds. Hoje, inclusive, está aí na tela uma, chama Especiais da IU. Temos o Brooklyn Nets, o Phoenix Suns e o Sacramento Kings para vencerem as suas partidas. Vitória simples desses três times. Cara, tem uma turbinada aí na sua cotação de 2,52 para 2,80. Então, é direto. Esse aqui é o de hoje, mas direto tem uma abinha lá no site da sportsbet.io com esse nome, Especiais da IU, e aí você pode entrar lá e garantir esse aumento de cotação na hora de fazer a sua fezinha, e depois é só você sportsbet.io. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, então. É a vez do Ricardo Espolito. Matheus. Não, agora é a hora do Denver Nuggets. Vou passar para o Matheus, então, pegar o outro lado dessa... O Ricardo não quer falar sobre o Denver Nuggets. É o Matheus. Matheus, então, pega o outro lado desse jogo. O Denver Nuggets está ali. Não sei se chega na primeira posição, né? A coisa está mudando muito, só que depois da trade deadline e do All-Star Break, o Denver Nuggets pegou no tranco aí, está engatando uma sequência boa, está vencendo seus adversários, está mirando de volta a primeira colocação do Oeste, que é bastante importante, obviamente, né? Mas eu quero que você conte para nós aí o que é esse Denver Nuggets, então, que vai enfrentar o Boston Celtics hoje. Que, aliás, vem de derrota também, né? Tentaram destruir aí a nossa pauta, né? Porque o Cleveland ganhou do Boston, o Phoenix ganhou do Denver, né? Complicado. Mas, assim, acho que é um jogo muito interessante, porque acho que são os dois times em cada conferência. Tudo bem, a gente acabou de discutir a questão de Boston em finais de jogos e playoffs, mas eu diria que são os palpites mais seguros, né? Se você tiver um palpite para a final da NBA hoje, eu acho que a segurança é Boston Celtics e Denver Nuggets. Oklahoma, um time muito jovem, que está no topo do Oeste, mas um time que vai ter as dores de crescimento em relação aos playoffs, é muito mais difícil. Eu até faço uma analogia do Thunder atual com o próprio Nuggets lá atrás, que brigou em 2018, 2019 para ser o líder da Conferência Oeste com o Golden State Warriors do Durant, e aí foi para os playoffs e sofreu para ganhar de um Spurs, do DeMar DeRozan, depois acabou eliminado para Portland com Damian Lillard, né? Foi a única final de conferência, inclusive, do Portland na era do Lillard lá. Então, é um time que vai passar por isso. Minnesota é a melhor campanha, é uma defesa muito forte também, mas você tem essa dificuldade em finais de jogos, e agora ainda perdeu o Karl Anthony Towns, né? Saiu a notícia hoje que ele, né, tá fora aí por não ter prolongado uma lesão bem parecida com a do Embiid, né? Então pode ser uma coisa aí até de atrapalhar a temporada mesmo de Minnesota em relação a isso. E acho que Denver é o time mais seguro, em finais de jogos, né? Ele conseguiu vitórias muito importantes, né? Desde que a gente voltou aí do All-Star Game.
E eu acho que é uma grande diferença, inclusive, do Nuggets para os outros times do Oeste, né? Eles têm essa questão de saber fechar jogos com muita consistência, né? Coisa que é o problema do Minnesota, coisa que é o problema do Clippers, por exemplo. Coisa que foi o problema até do Warriors, que a gente vai falar depois aí, não dá para saber se o Warriors vai chegar lá, mas é um time que teve problema de final de jogo em grande parte da temporada, poderia ter uma campanha muito melhor se não tivesse tido vários derretimentos ao longo do ano, inclusive contra Denver, o mais famoso, né, que teve a bola do Nikola Jokic no meio da quadra para ganhar o jogo lá em São Francisco. Então, acho que é um tiratema interessante, acho que Boston, ele se comprovou como o melhor time da temporada regular, de várias maneiras, como o Mastur falou antes, é um time que vence por 11 pontos, é uma coisa bizarra, né? Você ter isso como média de vantagem de vitórias, é assim, absurdo, e tem um elenco muito forte, tem um quinteto titular absurdo, e o Denver talvez tenha um quinteto titular que não tem os mesmos nomes de Boston em várias posições, mas é o mais encaixado da NBA para mim até hoje. É muito bom, o Aaron Gordon é o cara perfeito para jogar com o Nikola Jokic, o Michael Porter Jr., é um cara que não se tornou aquela potência ofensiva que a gente esperava, mas ele é muito importante hoje defensivamente, ele evoluiu muito na defesa, ele pega muitos rebotes, né? Ele é um cara que pega rebote ofensivo, ele tem constantes duplos, então é um jogador que se tornou importante por outros setores. O KCP, quando é jogo importante, você vê que o KCP sempre agrega muito bolas de 3, defesa, nem se fala o crescimento do Jamal Murray nesses jogos, né? A primeira derrota de Boston na temporada regular em casa é para um Denver Nuggets com uma atuação estupenda de Jamal Murray e Nikola Jokic. Assim, um jogo fantástico. Então, assim, tudo leva a crer, além de outros coadjuvantes, Peyton Watson, que cresceu muito, é um bom jogador defensivo, Christian Brown, né? Você tem vários nomes que podem contribuir. Então, é um jogo, assim, acho que é muito interessante ver Boston indo ao Colorado, tendo que, assim, evitar de... Acho que o Denver é o único time que o Celtics não venceu na temporada também. Então também tem essa. Acho que seria importante para Boston assim, dar um recado e vencer em Denver, ainda mais vindo da última impressão que veio. E o Nuggets também, nessa questão de mostrar que, olha, ainda somos o melhor time da NBA, acho que é um jogo importante. Né? Temos que passar o recado também. Boston talvez possa ser o nosso adversário. Então acho que é um jogo que vai ter esse clima de playoffs por tudo que envolve. Entre os dois, para mim, times que são os favoritos, óbvio. A gente está talvez chegando em um playoff que seja um dos mais abertos dos últimos anos, em termos de forças, assim, eu acho que se você pegar todas as séries de primeira rodada, tem potencial para ser muito legais, mas no momento, eu acho que a maior segurança é o de palpite para a final, seja Denver e Boston, e isso torna o jogo de hoje gigantesco, e estou muito na expectativa, eu diria, para isso. Ricardo, tem um Bruce Brown lá para esse ano no Denver? Bem, eu acho que não. Eu acho que não, mas a grande novidade em relação a Denver é que não precisa. É que Denver não está sentindo tanta falta do Bruce Brown como a gente fez. Vamos ser sinceros, a gente fez escarcéu quando o Bruce Brown foi embora. Né? Meu Deus, Bruce Brown foi embora. Então, Denver não está sentindo tanto assim. Não é ele a grande diferença de Denver nessa temporada. Aliás, a grande diferença do Denver nessa temporada em relação à anterior, se você for pensar bem, é a pegada em que está, que é a pegada do campeão. Depois que você é pela primeira vez campeão, você percebe, você cai na real e você olha e você percebe que 82 jogos é uma longa maratona para você chegar onde você realmente quer estar, né? Que é defendendo o título. Se ele pudesse, se Denver pudesse, assim como qualquer outro time campeão pudesse, eles fariam que nem Karate Kid 3, e que o Ralph Macchio, né, o Daniel San só enfrentou como que era o nome do menino? Eu não vou lembrar o nome do menino lá que o Terry Silver contratou, mas ele só enfrentou na final, né? Ele só entrava na final para enfrentar lá o bad boy do Karatê lá. Então, aí meio que Denver vive um pouco isso. Acho que a grande diferença é essa. Denver, né, tá jogando uma temporada mais em banho-maria do que a última e teve mais lesões também. E que são lesões mais sentidas porque o elenco está mais curto do que na última temporada, que é algo que Denver fez, a gente já discutiu isso, né, Vini? Foi algo que Denver fez conscientemente, para ter um time mais a longo prazo sustentável. Então, a grande questão com o Bruce Brown é que o Bruce Brown tem feito bem menos diferença, bem menos falta, digamos assim, do que a gente imaginaria. Parte disso é porque o time se adaptou a jogar com uma rotação um pouquinho mais curta, até, né, por tudo que passou nos playoffs, está mais acostumado. Outra é que você tem alguns caras que, por exemplo, o Red Jackson, ele chegou no Denver e
ele foi uma decepção no Denver na última temporada. Ele foi campeão, mas a contratação dele no meio da temporada teve muito pouco impacto. Nessa temporada ele está tendo mais impacto, por exemplo. Então, pontualmente, você vai pensando os caras e vai substituindo aos pouquinhos, mesmo que de formas diferentes. Então, tem um Bruce Brown lá? Não tem. Mas aí, em um jogo, o Julian Strouter vai bem, no outro, o Watson, o primeiro nome me fugiu do Watson. Pedro Watson, pronto. Sabe, em cada jogo vai bem um desses jovens, teoricamente, que o Denver chegou, e vai suprindo. O Christian Brown está mais consolidado também. Então, aos poucos, né, você percebe que o Bruce Brown, lógico, seria melhor ter ele no time hoje, mas ele não faz tanta diferença assim, né, Vini? Vamos ver nos playoffs, mas por enquanto tem sido bem, a gente não tem sentido falta, sabe? Ninguém, acabou, todo mundo que estava pendurando a corda na quarto para se enforcar, meio que acalmou, né, desistiu. Fala, Austin. Era só em relação à referência. Era o Terry Silver? Não, é o contratado do Terry Silver. É o moço que o Terry Silver contratou para enfrentar o Daniel San, né? O Daniel LaRusso, né? Não vai, mas ele inclusive, eu não assisti a última temporada de Cobra Kai. Eu tenho a impressão que ele aparece nessa temporada que eu não assisti de Cobra Kai. Também não vi a última ainda. Mastor, você tem algo para completar aí desse Denver Nuggets? Cara, Nuggets é maravilhoso, né, bicho? Time maravilhoso. Tá. O negócio é simples. Quando o KCP está em jogo, a coisa muda muito de filme. Defensivamente, ele é um espetáculo. Cara. Ele enche o saco do armador do time. Ele importuna o tempo todo, sem ser aquele chato lá, tipo Pat Beverly, sabe? Ele é só um chato na bola. Não fica, sabe, espalhafatoso, nada disso. Ele faz o trabalho dele e faz bem feito. Agora, Nikola Jokic, isso o Matheus estava falando, ganhou do Lakers esses dias, Lakers vencendo e tal, de repente chegou no último quarto, bola na mão do Jokic, aquela bola que ele faz indo lá em cima. Cara, é muito lindo ver aquilo acontecer, sabe? É maravilhoso, cara. Mike Barnes, viu? É o Mike Barnes, o moço que é contratado pelo Carolina. Pronto. Mistério desfeito. Então tá. Então, a gente vai acompanhar esse jogo hoje. Talvez semana que vem a gente fale alguma coisa. Matheus lembrou de mais uma coisinha para falar. Não, só 2 detalhes bem rápidos, inclusive, né? Você já falou do Bruce Brown com o Ricardo. E acho que assim, a grande questão do Bruce Brown, a chave que ele era naquele Denver Nuggets, é que ele cumpria várias funções em um jogador só. Então ele jogava como armador, ele era um ótimo defensor de perímetro, ele ajudava a pegar rebote, ele cumpria várias pequenas funções. Denver tem isso em mais jogadores agora. O Christian Brown é muito versátil, o Peyton Watson tem defesa, o Red Jackson é o Red Jackson, mas de vez em quando ele faz um joguinho de 15 pontos e beleza. De vez em quando ele também faz um jogo de 0 de 8, mas enfim, ok. O Bruce Brown também não é o jogador mais consistente do mundo. E acho que é isso, acho que Denver substitui isso. E como o Maston falou, Nikola Jokic. Acho que esse fator é muito importante também. Denver Nuggets terá o melhor jogador em qualquer série de playoffs que jogar. Isso faz muita diferença numa liga de estrelas como a NBA, né? Só isso. Bruce Brown é o cara que você coloca no elenco e parece que você tem 3 a mais. É isso. Você tem uma rotação de 6 ou de 7 com o Bruce Brown, parece que tem 9. Parece que você tem 9 pelas funções que ele cumpre e tal. É um cara que expande um pouco o elenco pela gama de funções que ele cumpre. Isso aí, agora tá lá, quase de férias, o Bruce Brown agora, vai ter um descanso esse ano. Haroldos, temos que falar rapidinho do Golden State Warriors, mudou um pouco, né? A gente tinha aqui o Golden State Warriors mais em evidência, porque tinha rolado a notícia de que o Andrew Wiggins tinha saído do time de novo, só que felizmente
ele está de volta. Ontem ele atuou por 15 minutos, né, na boa vitória do Golden State Warriors sobre o Milwaukee Bucks, 125-90 foi esse placar. Mas a gente também está com... Tem uma mistura de sentimentos aí, Ricardo, com relação a esse Golden State Warriors, que aquela derrota para o Boston Celtics dá uma assustada, né, na maneira como foi uma porrada. Pode falar porrada no podcast? Eu não sei. Pode falar bananão? Pode. Então, momento Caio Ribeiro. Então, beleza. Então, tomou-lhe um porradão logo né? Se assusta. Lógico que essa vitória de ontem dá uma acalmada também, quem tomou esse baque aí com a derrota para o Celtics, mas e aí, Ricardo, me conta como é que é esse Golden State Warriors aí? Vinha num bom momento, teve aquela derrota difícil, o Andrew Wiggins com problemas particulares de novo, Draymond Green, não preciso nem falar, tá muito turbulento esse ano, Ricardo? O ano tá, a boa notícia é que o momento é muito bom, né? Esses últimos 15 jogos, o Celtics tem a melhor campanha da liga, 13 vitórias, 2 derrotas, depois é o Warriors, 12-3. E sendo que uma das 3 derrotas foi pro Celtics, né? Foi essa derrota, né? Foi um massacre, né? Que tomou do Celtics. Os sinais mais recentes, eles são bons. O que a gente vê hoje em quadro são bons. Tá bom que o padrão de comparação é muito ruim, né? Assim, eu dizer que o Warriors está com uma movimentação de bola muito melhor hoje do que no início da temporada, pode significar que ela está razoável, porque no início da temporada não era boa, não estava legal em relação ao que a gente sabe que o Warriors pode fazer. Agora, muita coisa melhorou. O Warriors segundo ele está trocando nesses últimos 15 jogos, se eu não me engano, mais de 10 passes a mais por jogo do que antes, então a movimentação de bola está mais fluida e está melhor. O teste do olho também ajuda a gente, eu acho que o ataque parece melhor do Warriors, e a defesa está muito melhor. A defesa, nesses últimos 15 jogos, é a 4ª em eficiência da liga. Houve um momento no ano passado em que ela era a pior da NBA, né? O Warriors tinha a pior eficiência da liga. A defesa era horrorosa do Warriors no início da temporada. Então, isso melhorou bastante. Eu não acho que o jogo de ontem seja muito, esse jogo contra o Bucks, essa vitória muito boa, seja muito padrão, porque no primeiro tempo, simplesmente o Bucks se negou a marcar. Né? O Bucks deu um passo para trás gigantesco ontem em termos de defesa no primeiro tempo. Horroroso a defesa do Bucks no primeiro tempo. Então, acho que o Warriors até teve tranquilidade para jogar. Mas, assim, o Warriors está bem melhor do que no início da temporada. O teste do olho é bom, é positivo. É um time perigoso, isso todo mundo sabe. Acho que a gente sabe que é um time que sabe vencer jogos e que tem um know-how vencedor muito grande. A grande diferença para mim em relação a anos passados, positiva, provavelmente são duas. A primeira, o Jonathan Kuminga, que é um jogador totalmente diferente do que o Warriors teve, aliás, em toda essa trajetória vencedora, né? É um cara que, assim como o Draymond Green, pode pegar um rebote e trazer a bola, e pode trocar na defesa e tal, mas ele tem uma coisa que o Draymond Green não tem, ele é agressivo, né? Ele vê um mismatch e ataca. O Draymond Green não tinha isso. Ele também tem... Eu não sei se o arremesso dele é mais consistente, mas ele projeta ser um melhor arremessador que o Draymond Green também. Eu acho que isso é ponto pacífico. Ele não é ainda, provavelmente, o mesmo nível, mas ele tende a ser melhor. E o segundo, Vini, é que ontem o Warriors teve um momento muito ruim na partida, abriu 20 de vantagem, chegou a cair para 6 no terceiro quarto. E como que o Warriors retomou o momento da partida? Pick and roll, Chris Paul e Tracy Jackson Davis, né? Que é uma coisa que o Warriors não teve, né? O Warriors não tinha um pivô para jogar lobby, para fazer pick and roll, não tinha um armador para fazer pick and roll, né? E aí a gente volta para o início da temporada. É isso que o Warriors visava quando saiu dos playoffs, tomou um choque contra o Lakers, e o Steve Kerr falou sobre isso quando trouxe o Chris Paul. Ele quer ter mais alternativas de como criar ataque. Né? Não pode ser o time só da troca de bola. Se tudo trava, tem que ter um jogador que você dê um bloqueio para ele consiga achar um bom passe, arremesse bem, crie espaço. E é isso que eles conseguem com o Chris Paul, é isso que eles têm com o Tracy Jackson Davis, que tem sido muito melhor do que a gente imaginava como novato, em pouco tempo, com essa opção para lobby, esse pivô
um pouco mais de explosão, o Kuminga. Então, aos poucos, o Warriors vai trazendo aquele núcleo que a gente já conhece, vencedor, mas que já passou um pouco, digamos assim, né? A gente vê até pelo desempenho dos jogadores, vai incorporando com esses jovens que vão mudando um pouco o que o Warriors é, na medida do possível, né? Porque o Warriors tem uma identidade muito forte, por mais que inclua essas peças diferentes, né? Time do Jonathan Kuminga nessa segunda etapa aí. Jonathan Kuminga estava bravo lá, Mastor. Chorar adianta sim, Mastor. O cara chorou e pronto. Foi para lá. O que o Steve Kerr tinha contra o Kuminga que agora não tem mais, Mastor? Eu acho que teve que provar o contrário para o Kerr, né? Que ele não gosta mesmo. Steve Kerr não gosta de usar jogadores jovens. Ele é assim, ponto. Só que precisou engolir. Não deu certo com James Wiseman, e é por isso que tem Trayce Jackson-Davis. E é por isso que o Celtics, olha, o Warriors começou a utilizar mais novatos, jovens jogadores nos últimos tempos. Kuminga não jogava. Kuminga jogou na temporada passada porque o Wiggins machucou. Aliás, o Wiggins estava fora por problema pessoal. E aí vem os playoffs, o Kuminga não joga. Kuminga bate o pé e fala, eu vou embora. Entendeu? Tava muito claro isso para todo mundo, que o Kuminga ia embora e o Steve Kerr não queria mesmo, então tá tudo certo. Não aconteceu, ele ficou. Começou a temporada, Kuminga começou a oscilar o tempo dele de quadra e ele bateu o pé de novo. Houve sim um choque. A gente não sabe o que de fato aconteceu, mas é claro que houve um choque, porque fica nítido. Todas as vezes que o Steve Kerr falava sobre o Kuminga, era algo como, ok, não, vamos dar um tempo, vamos ver como é que fica, sabe? Sem ser objetivo, falando, não, eu preciso que ele faça isso e tal. Não, ele não era objetivo em relação ao Kuminga. Parecia uma birra mesmo. Acabou, porque o Kuminga está jogando muito bem. E ontem, essa agressividade, a Kuminga dos dois lados da quadra, Trayce Jackson-Davis dos dois lados da quadra, jantando o Giannis Antetokounmpo, de uma forma que eu só vi um cara defender tão bem o Antetokounmpo na vida, que é o Bam Adebayo. Defendendo como o Jackson-Davis fez, saindo, às vezes ele não era o principal defensor em cima dele, ele ia na cobertura. Inclusive, acho que o terceiro toco em cima do Antetokounmpo é assim. Então, assim, eu fico feliz pelo fato de o Kerr começar a utilizar os jovens, né? Pô, James, quem era ele no começo da temporada? Tomava DNPCD. Todo jogo. De repente, o cara começou a ganhar espaço. É ótimo isso. Por quê? Porque o Steve Kerr olhou para o banco e falou assim, ok, e agora? O time está perdendo, o time está caindo, o que eu posso fazer? E começou a usar os moleques. Os moleques deram certo. Eles seguraram o mínimo ali quando o Draymond Green estava fora, para ter chances de ir aos playoffs. Venceu? Não venceu, pô, mas não dá para colocar uma cobrança tão grande em cima desses caras. Até o Gui Santos apareceu e jogando bem, entendeu? Então, acho que o papo sobre o Warriors ele vai levar muito tempo. Então, como a gente não tem tanto tempo para falar sobre o Warriors, eu vou parar por aqui. Eu tenho que perguntar para o Matheus se ele tem algo a acrescentar aqui, porque eu ainda tenho que perguntar sobre o Warriors, bola de 3 e a NBA de hoje em dia. Mais alguma coisa, Matheus? Play no banco, Matheus, por favor. Play no banco, por favor.
Explane sobre Clay no banco de reservas. Clay Thompson. Pronto. Não, eu acho que é um ponto importante, a questão do acerto de rotação do Steve Kerr. Então, Clay Thompson no banco, o Podziemski acho que fez muito mais sentido, e por alguns termos, Clay Thompson com menos eficiência no ataque. O Podziemski é um cara que ajuda justamente nessa movimentação de bola, que o Ricardo citou, da questão dos passes a mais. É um jogador que pega muitos rebotes, né? Tem uma estatística que ele é o calouro que tem mais jogos de 5.5 rebotes, 5 assistências na temporada. Então ele é um jogador que ele preenche vários espaços, ele ajuda de várias maneiras. Então, acho que é isso. Trayce Jackson-Davis também foi citado pelo Ricardo, acho que é outro achado muito grande, que é o tipo de pivô contextual que o Steve Kerr sempre fez dar certo no Warriors, né? Quando você teve a questão, por exemplo, de ter um protagonismo na posição com James Wiseman, você não conseguiu encontrar isso, né? Você não conseguiu construir um ataque para que o James Wiseman tivesse protagonismo, ele não conseguiu fazer essas pequenas coisas, e aí o Trayce Jackson-Davis está conseguindo fazer. O Dario Saric era um projeto de Nemanja Bjelica do ano do campeonato, de ser um pivô que espaça a quadra, que constrói o jogo. Começou muito bem, caiu muito nos últimos jogos. O Kevon Looney acho que é uma decepção grande para mim junto com o Klay Thompson, porque realmente o Kevon Looney tem tido muitas dificuldades de ser uma presença positiva em quadra, apesar de tudo que ele fez pelo Warriors, principalmente nos 2 últimos anos. Então acho que como eu disse, o Ricardo falou tudo, variedade ofensiva aumentou, o Steve Kerr acertou a rotação. Então acho que o Warriors tem grandes chances aí de continuar nessa crescente. Não sei se para título, mas é um time perigoso. Agora esses times têm que se preparar para o play-in, né? Não tem jeito. Garotos, eu vou já começar com a nossa rodada final aqui, afinal de contas, os nossos 7 minutinhos foram alongando para 8, aí agora chegou a hora da gente encerrar, mas no próximo episódio, como nós já temos garantidos aí episódios até o final da temporada, a gente volta com os assuntos que não vão dar tempo da gente falar hoje. Aqui do meu lado, meu vizinho Gustavo Freitas. Seu destaque final, por favor, meu companheiro. Bom, meu destaque final vai para que a Mel C, ela é muito melhor do que qualquer outra cantora nas Spice Girls. É esse o meu recado. Sem contexto, sem nada, é só isso Não, mesmo. Quem quiser que vai para o Google. Quem quiser que vá para o Google, amigo, é por muito. Entendi. Vocês que lutem para entender, então, por que a Mel C apareceu aqui no podcast do Jumper Brasil, do nada, assim. Rodando, Matheus Carvalho pisou na linha, tá ali, @pisou na linha, para quem não está conseguindo ler, né? Deixa eu divulgar a @ do Matheus aqui também. @pisou na linha nas redes sociais. Seu destaque final, meu companheiro? Eu fiz o meu jabá aqui também, né? Nem perguntei se podia, mas fiz meu jabá. Minha único detalhe, aproveitando, seguindo a tendência do Mastor, né, que ele falou que o Steve Kerr não gosta de usar jovens, minha crítica futebolística do dia é que o Steve Kerr é o Abel Ferreira da NBA. Apenas isso. Boa noite, senhores. Criticando meu time, né? Tem 2 torcedores do Fluminense e 2 do Palmeiras nesse podcast, né? Então, maravilhoso, né? Aqui, pelo menos no futebol, tá tudo certo. Por enquanto, lógico, o nosso Vitor Linjardi aqui na retaguarda não está tão feliz quanto a gente nos últimos anos, diria eu, mas tá tudo certo, pelo menos do lado do futebol aqui. Ricardo Stabolito! Bem, só para complementar uma coisa, entre todas as formações do Warriors, que jogou mais de 65 minutos e tem o melhor net rating, é exatamente o time titular que está em quadra agora, com o Brandon Podziemski no lugar do Klay Thompson. Então passa por aí, certamente, a mudança de Steve Kerr é você aproveitar o que dá certo. O destaque final mesmo, tirando isso, é que estou assistindo a nova temporada de Soltos em Salvador, finalmente, e eu sei que todo mundo espera a minha atualização sobre a franquia Soltos, né? E tá ótimo, tá cada vez pior. Então tá ótimo. É assim que a gente gosta. Tá cada vez descendo mais a ladeira e tá excelente, assim, ninguém cobra mais do que isso. Sou de Salvador. Até já me preparei assistindo a terceira de novo para começar a assistir a quarta e muito bom. Tá horroroso, tá muito bom. Soltos em Salvador, então.
Tudo bem, garoto. Eu estou voltando. Eu estou voltando, é meu workshop, porque eu estou voltando para morar em Salvador e região, então meu workshop é assistir São de Salvador. Tem que preparar para o retorno, né? Está voltando para a Bahia, que felicidade. Tudo bem, amigos. Estaremos de volta, então, na próxima semana. Agradecer a todos que estão aqui com a gente, agradecer a vocês que participaram, agradecer ao Vitor Linjardi, que está aqui atrás também ajudando. Ele fica aqui, ó, subindo a musiquinha para avisar que eu tenho que parar de falar e encerrar o podcast. E eu tenho que obedecer, obviamente. Um grande abraço a todos. Eu sou Vini Donato, estive com Gustavo Freitas, Ricardo Estabolito, Matheus Carvalho, JumperBrasil.com e SportsBet.io. Valeu, turma. Até semana que vem. Vai lá!